Oi, gente! Hoje nós vamos tratar do que é o meio ambiente. Às vezes parece uma pergunta muito óbvia, né? Mas não é tão óbvia assim. Por quê? Bom, a lei que eu já havia comentado para vocês, a 6938 de 81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, define o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas. Portanto, tudo. E quais seriam as espécies, então, desse todo que é o meio ambiente? Nós temos o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente laboral. O que é o meio ambiente natural? Bom, esse é o que normalmente nós denominamos no senso comum de meio ambiente. O meio ambiente natural são todos os elementos da natureza com vida, ou seja, bióticos, nos quais a gente engloba a biosfera, a fauna e a flora. Os sem vida, portanto, os abióticos, nos quais se compreende a atmosfera, as águas interiores, as águas superficiais, as águas subterrâneas, assim como os estuários, o mar territorial, o solo e o subsolo. E tanto esses elementos bióticos como abióticos que independem da ação antrópica, ou seja, a ação do homem, para existir. Portanto, o ambiente natural são, em resumo, todos os elementos da natureza com vida e sem vida que independem do homem para existir. E o ambiente cultural, o que seria? O ambiente cultural é aquele decorrente de todas as criações do homem, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Portanto, desde esculturas, casas, ruas, pinturas, a cultura, tradição, folclore, seja ela sobre elementos naturais, como por exemplo uma casa tombada, bem como das formas de expressão integrantes do patrimônio cultural, como por exemplo uma roda de samba. Em resumo, o ambiente cultural é tudo aquilo que deriva da criação humana e que tenha algo significativo do patrimônio, da cultura, do saber fazer do homem incutido em seu cerne, seja algo tangível ou algo intangível. E o ambiente artificial? Bom, o ambiente artificial, ele também é composto por frutos da criação humana, mas são aqueles que não integram o patrimônio cultural. E por isso, eles não têm um valor histórico, paisagístico, artístico, arquitetônico, paleológico, ecológico ou científico. E por não possuir essa conotação específica de patrimônio cultural, mas ser fruto da criação humana, ele precisa ser regulado. E um exemplo bem importante de como se regula esse patrimônio artificial, que é o meio ambiente artificial, é o Código das Cidades, ou o Estatuto das Cidades, que vai regular como que a cidade deve se desenvolver. Por fim, o meio ambiente laboral. Ele está relacionado ao ambiente no qual se realizam todas as atividades laborais ou atividades de trabalho. E eles devem observar todas as normas de segurança e medicina do trabalho, bem como oferecer condições dignas e seguras de trabalho. Assim, em resumo, nós temos 4 espécies de meio ambiente: natural, cultural, artificial e laboral, certo?